SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, você que também não conhece a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero mais uma vez, amados, compartilhar a palavra poderosa do Reino de Deus, esta palavra que nos impulsiona, nos dá direção, nos fala do amor de Deus e nos mostra a realidade do que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, fez por nós e ainda continua fazendo. A sua graça, o seu favor imerecido, nos alcançou de uma forma tremenda e é suficiente e capaz de mudar a minha e a tua história de vida. Em nome de Jesus. Vamos compartilhar. Amados, eu quero texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler sobre a graça oferecida gratuitamente a todos, uma parte do capítulo que nos interessa e cabe a nós nesses tempos, nesses dias, amados. A palavra de Deus diz assim a partir do versículo 6, capítulo 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos e os vossos caminhos... Desculpem, amados, eu vou repetir. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que passagem poderosa e tremenda. Amados, nós precisamos entender o cenário que o profeta Isaías, os profetas maiores viviam, o cenário que Israel estava vivendo, o cenário em que aquele povo estava vivendo. Alguns, amados, nós por até mesmo esquecimento, ou até mesmo direção em alguns momentos, nós achamos que estamos fazendo tudo certo e não precisamos nos arrepender, não precisamos voltar à essência do primeiro amor e não precisamos nos render a Ele. Porque as coisas vão acontecendo naturalmente, algumas pessoas acham. Algumas pessoas acham que tudo é um mar de rosas, todas as coisas acontecerão para o bem daqueles que amam a Deus, a palavra nos revela. Portanto, amados, não é diferente para nós, hoje, que estamos passando por tantas situações adversas, situações complicadas, situações severas para algumas famílias, situações que assolam a sociedade como um todo, a economia e tantas outras coisas do Brasil, assolam pessoas, os mesmo menos favorecidos, assolam tantas coisas e o que nós estamos vendo, amado. Tantas coisas que nos fazem talvez esquecer de que Deus ainda tem domínio pleno sobre todas as coisas. E talvez você esteja ouvindo e pense, mas como tem domínio pleno sobre todas as coisas, se nós estamos passando por um momento de extrema dificuldade e não acontece nada. Quando Deus ouvirá? Amado, certa vez o profeta Abacuque vê a situação de que o povo de Judá estava vivendo. Ele interpela, ele questiona Deus, será o Senhor tão bom? Será o Senhor tão misericordioso que não vê o que esse povo está fazendo?
Será que o teu zelo pela tua palavra, pela tua integridade não está vendo o que está acontecendo? E de repente vem uma resposta de Deus a Abacuque, que talvez não fosse a que ele quisesse ouvir. Porque Deus determina e fala: eis que colocarei diante de vós o povo, um povo rebelde, um povo sanguinário, um povo que assola, que oprime, que condena, que usurpa os reis e o reinado, roubam as coisas e matos, os babilônios ou os caldeus. É esse povo que Deus falou para Abacuque que queria colocar diante deles naquele determinado momento. Mas Abacuque ficou frustrado porque não entendia a ação de Deus. Às vezes, amados, eu e você não entendemos esse buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amados, nós não sabemos o dia de amanhã. Então eu e você precisamos invocar ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar. E de repente você pensa, mas o Senhor não está em todos os lugares e não está perto. Ele não é conivente com o pecado, Ele não é conivente com a iniquidade, Ele te ama, portanto Ele não pode fazer parte dos nossos pecados e parte da nossa iniquidade. Porque se Deus é amor, se Ele é meu Pai, pastor, como pode Ele se afastar? Amados, a palavra é clara. Não é que Ele deixe de te amar ou te abandonou, você pelos seus delitos e pecados o abandonou, o deixou e de repente optou por seguir o caminho da iniquidade, o caminho do pecado. Mas a palavra de Deus nos traz uma revelação tremenda e uma promessa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amados, você tem momentos preciosos para buscar a Deus agora e sempre teve. Você não é limitado para adorar, para falar com Deus, para orar, para ler a palavra e para viver a intensidade dessa palavra. Nunca nos foi retido isso. Estão tentando há algum tempo, estão tentando determinar leis, padrões de condutas que interferem na liberdade de expressão, na liberdade de culto, ou na liberdade de religião, ou seja lá como eles ditam, porque Deus não é religião. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é o Senhor dos senhores, amados. Ele não é religião. Deus não está numa igreja, numa religião, numa placa denominacional. Deus é superior a tudo isso. O reino de Deus é inabalável e maior do que tudo isso. Por isso a palavra dele nos revela: deixe o perverso o seu caminho e unico os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Que palavra tremenda! Deixe o iníquo o seu caminho, deixe o perverso o seu caminho. Sabe o que ele está dizendo? Amados, alguns estão vivendo na perversidade, na iniquidade, nos pecados, mas a palavra de Deus nos revela: deixe esse caminho e volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar. Que coisa tremenda! A palavra de Deus está dizendo que Ele é tremendo em perdoar. Ele perdoa quando vê um coração contrido, um coração disposto a se render a Ele, amado. Portanto, nesses dias, a tua única esperança está em Jesus Cristo, não há outro. A tua única esperança de salvação e vida eterna está em Jesus. A tua única esperança de proteção está nele, não há outro. E a palavra continua: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Você compreende isso, amado? De repente você está falando, mas que caminho é esse? Que pensamento é esse? Amados, o pensamento de amor, de fidelidade, de vida eterna que Ele prometeu para nós. O pensamento, os caminhos de retidão que Ele nos mostrou através da sua palavra. Os caminhos de um padrão de conduta ética, qual Ele nos mostrou que seria bênção para nós. Os caminhos de estar na presença dEle, que Ele nos ensinou que seria fortalecimento para os dias maus, fortalecimento para os dias de condenação, talvez, para os dias em que nós estamos aflitos. Na presença dEle, amado, nós podemos superar isso, nós podemos passar, é claro, sim, mas nós podemos superar nele, amado.
Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, como o salmista diz. Ele é o nosso baluarte, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ao nosso fiel, o nosso Deus, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra. Portanto, amados, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Porque assim como descem a chuva e a neve aos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e ao que come. Olha que coisa tremenda. Ele está falando que ele é o dono da ciência, a majestade de todas as coisas, o Criador da terra, dos alimentos e de tudo que nela há, e de repente nós pensamos e agimos como se nada tivesse acontecendo. Nós olhamos para o cenário do Antigo Testamento, onde os plantios, onde as bênçãos, onde vinha a chuva, a serode, a temporã, e estas chuvas serviam para irrigar a terra, para que dessem alimento àquele povo. E eles consentiam que esta terra descansasse por 2 anos para que ela voltasse a ter os nutrientes necessários para germinar a semente lançada ao solo. Hoje nós vemos totalmente diferente, amados. Hoje nós vemos plantios onde os que fazem a semeadura, os que semeiam, eles querem semear 3 vezes no ano num cultivo diferente, amado. Como pode a terra suportar isso? Como pode a terra suportar esta decisão equivocada? Porque não dão tempo para a terra e chegará um momento em que a terra não terá mais nenhum agregado para que possa frutificar a semente, a não ser através do fertilizante, do adubo ou do adubo orgânico. Este é suficiente e eficaz, amados. É que nós queremos imensidão, nós queremos grandeza, nós queremos estar em primeiro mundo, sendo denominado como país de que não é de primeiro mundo, mas nós temos riquezas e potencial tremendo, amados. No Brasil, muitos falam do Brasil, mas é uma terra abençoada, uma terra cheia de agregados, uma terra fértil, uma terra abundante de alimento, uma terra abundante de água, ainda, amado. Mas nós olhamos para outros países e comparamos as riquezas deles ou o potencial. Basta que a corrupção seja eliminada, basta que os poderosos ou ricos ou abundantes nessa terra que se desviaram dos caminhos do Senhor e desviaram as suas riquezas para o mal, para condenar a terra, para condenar oprimir o pobre. Se isso mudar, amado, todas as coisas mudariam, mas quando um certo padrão de conduta está enraizado na população. Por isso a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar, porque os caminhos deles são mais elevados do que o nosso, são melhores, e os pensamentos são muito mais elevados, diz o Senhor, que sabe como nos conduzir, que sabe como nos direcionar. Por isso, amados, nós precisamos entender que é um tempo de refrigério, sim, mas só na presença dEle. É um tempo de descansar, mas na presença do Senhor. Sabe, muitos nesse momento, amados, usaram como subterfúgio as máscaras. E estas máscaras que servem para nossa proteção, que outrora já estávamos usando. Esses dias eu vi uma ministração do Luiz Hermínio, um pastor de Itajaí, e que dizia que as máscaras já estavam sendo usadas há muito tempo dentro da igreja e fora da igreja. Essas máscaras serviam para esconder quem realmente nós éramos. E agora a utilização das máscaras é só um detalhe, como se fosse para proteção. Nenhum de nós, não foi feita nenhuma pesquisa ou nenhuma divulgação sobre o tipo real da máscara eficaz, ou que vai te dar uma proteção, ou que vai ser eficaz naquilo que falaram que ela seria. Pode-se usar máscaras que eliminam pó, a PFF1, a PFF2 e tantas máscaras. Máscaras cirúrgicas, máscaras de tecido, máscaras de duplo tecido, tantas máscaras. Máscaras com feltro ou com filtro, máscaras opcionais, com desenhos animados e com tantas coisas.
Amados, estas máscaras nós já estávamos usando há muito tempo. É que nós não reconhecemos que nós deixamos a essência do amor de Deus e buscamos outros caminhos. Por isso, tudo que estamos vivendo, tudo que estamos passando, a única esperança está em Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, a única esperança é buscá-lo, enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Porque os pensamentos e os caminhos dele não são como os nossos. Ele nos instrui num caminho mais elevado. Ele nos instrui num pensamento de dimensão de reino e não terreno. Por isso nós precisamos confiar nele. Por isso nós precisamos buscá-lo enquanto há tempo. Você que se desviou do caminho do Senhor, amado. Você que não conhece e talvez diz que não acredita em Deus e nos pastores, você não precisa acreditar em mim. Mas acredite na palavra de Deus, no poder da palavra, e acredite naquilo que eu estou revelando que está inserido na palavra, porque ela é palavra de vida eterna, ela é palavra de poder, ela é palavra de restauração, ela é palavra que muda a história de um homem. Portanto, amado, se você deixou o caminho do Senhor e se afastou de Deus por algum motivo, por rebeldia, por contenda, por buscar o pecado, por se contaminar, por pecar, por andar na iniquidade, para andar na corrupção, por tantos outros caminhos que desviam os meus passos, os meus e os teus passos do Senhor. Volte a Ele, amado, porque Ele é rico em perdoar. A palavra nos diz isso, essa revelação a qual Isaías faz a todos os povos, a todas as pessoas. Ele diz, volte ao Senhor, deixe o iníquo a sua iniquidade, deixe o pecador os seus pecados e volte-se ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Que esta palavra sirva para mim e para você, para uma autorreflexão de como nós estamos vivendo e o que nós estamos buscando. Você pode buscar ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo é agora. Não há mais tempo. Em breve, nós não sabemos quanto tempo ainda para Jesus voltar, mas em breve Ele voltará. Pode ser que não seja com aqueles que estão anciãos de dias, ou que nós que estamos nos 50 e meio século, ou acima de meio século, pode ser que nós ainda não possamos ver o Senhor em glória e em vida, mas talvez a palavra de Deus nos revela que os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro para estar com Ele. Esse é o nosso consolo, é a nossa esperança. Portanto, amado, busque o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há tempo, enquanto Ele está perto. E se você pensar novamente, como pode o Senhor se afastar de mim? Não, não é o Senhor que se afasta. É você, eu e você que se afastamos dEle. Portanto, que esta palavra seja para você como uma revelação de busca e de fidelidade ao Deus que jamais deixou de ser fiel a mim e a você. Nós podemos ser infiéis, mas Ele permanece fiel à sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.